Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Uma mulher foi assassinada a facadas pelo companheiro em Guarapari. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Depois do crime, o homem tentou tirar a própria vida. Vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que acompanhou esse caso. Vanusa, mais uma mulher que não teve nem a chance de defesa, né? Boa tarde para você. Boa tarde, George. Muito boa tarde, Bruna Maria. Muito boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. A vítima é a doméstica Genísia Gianizele Machado Santos. Ela tinha 52 anos. Ela foi encontrada esfaqueada ontem dentro da casa que ela dividia com o marido, o motorista Adilson Soares. Os dois ontem, por volta das 7 horas da noite, tiveram ali um desentendimento. O bairro onde fica a residência do casal é Lagoa Funda, em Guarapari. Então, por volta desse horário de 7 horas, vizinhos ali e também parentes do motorista ouviram aí uma discussão vindo da casa dos dois. Eles foram até a residência na tentativa ali de pedir que eles parassem toda aquela barulheira, porque eles discutiam muito alto. Ainda não se sabe o motivo dessa discussão. E aí, até que eles tentaram ali, na conversa e acabaram por convencê-los a parar, pelo menos, a discussão. Aí saíram dali, os familiares do Adilson, e por volta ali de 8 horas da noite, eles perceberam que estava tudo muito estranho, Não vinha mais barulho e nem movimentação dentro da residência. Um familiar acabou ali por pular o muro da casa e se deparou com a doméstica já morta dentro do banheiro. Na manhã de hoje a gente apurou melhor essa história, inclusive nós trouxemos aí, conversamos com um filho de Genísia, e ele contou um pouquinho da história de vida dela e também como era a relação da Genísia com esse motorista, com o Adilson. Vamos acompanhar a reportagem que a gente fez. Genísia era doméstica, tinha 52 anos. Há um ano ela conheceu o motorista Adilson, com quem passou a viver junto, no bairro Lagoa Fundo, em Guarapari. A relação não demorou muito para mostrar fragilidade. Desentendimentos e agressões passaram a fazer parte da rotina do casal. Nessa terça-feira, o que a família mais temia aconteceu. A doméstica foi esfaqueada e morta pelo marido. O crime aconteceu dentro da casa de Adilson, onde Genísia passou a morar há cerca de um ano. Ontem, por volta de 7 horas da noite, os dois tiveram um desentendimento. Começaram uma discussão, o motivo ainda não é sabido. O fato é que familiares de Adilson, que moram ao lado, ouviram toda aquela barulhada e foram até o local. Eles chegaram, inclusive, a aconselhar Genísia a sair de casa e ir para a residência dela. Eles saíram do local e cerca de 1 hora depois eles estranharam que estava tudo muito sossegado, sem barulho e sem movimentação. Um parente então teve a ideia de pular o muro da residência. Ao entrar dentro da casa, ele se deparou com uma cena chocante. Genísia estava caída, toda ensanguentada, no chão do banheiro. Bem próximo a ela estava o marido, Adilson, que estava com uma faca na mão. Foi um choque tremendo, Até ontem minha irmã fez uma ligação para ela e elas conversaram bastante tempo. Minha tia também conversou com ela bastante tempo. Tinha instruído, para que ela terminasse o relacionamento, Que já vinha acontecendo esse tipo de situação há um tempo maior, Mas a gente nunca espera, A gente não espera. Ela era madura o suficiente, para tomar as decisões, então a gente não força, mas a gente sempre aconselhou que ela terminasse pelo jeito que ele era, um jeito possessivo. A doméstica, que é do interior de São Mateus, chegou a ficar separada do marido no mês passado. Inconformado, Adilson teria ido atrás dela. Ele não aceitou o término, foi atrás dela lá na roça, procurou nos lugares que ele já conhecia, foi na casa dos meus avós, tirou foto com os meus avós, não sei se foi uma forma de querer intimidar. Depois de receber atendimento médico, o motorista foi levado para a delegacia, onde foi autuado. Na manhã de hoje, no Departamento Médico Legal para exame, ele preferiu não comentar o crime. Fala pra gente por que você assassinou sua mulher? Aqui, meu amigo, você vê. Olha aqui pro familiar, você vê, você conhecer a gente. Familiares ainda contam que o suspeito já teria tentado contra a vida da doméstica outras vezes, mas nenhuma denúncia foi formalizada por ela. Genísia morava há 21 anos em Guarapari. Saiu de São Mateus para tentar a vida. Sonhava em comprar um sítio. Ela deixa mãe, pai
e um casal de filhos. Eu espero que a justiça entenda o que de fato aconteceu. Ela não teve chances. Minha mãe não teve chances. Comparado com o tamanho dele, comparado com a força dele, no banheiro, presa, não teve chance nenhuma. Realmente, a doméstica não teve chance de defesa. Ela tentou, inclusive, né, ficou aí, como eu disse na reportagem, separada por um tempo, mas ele foi atrás insistentemente ali, batia na mesma tecla de que os dois teriam que ficar juntos, né, que ele gostava dela, e aí ela acabou aceitando dessa última vez, né, logo depois das festas de final de ano, acabou voltando para ele, mas ontem culminou aí com essa tragédia, né? Ela perdeu a vida tão nova, 52 anos, deixando aí filhos, né? O pai e mãe ainda vivos, né? Então a gente só lamenta e chama a atenção para outras mulheres que vivem situação abusiva no casamento também. Na manhã de hoje, como vocês viram, o Adilson passou pelo DML e já foi levado para um presídio em Guarapari. Volto com vocês aí no estúdio. Será que vai ficar preso? Será que ele fica lá por quanto tempo? Porque agora a moça já se foi, a vítima, né? Já se foi, perdeu a vida, não teve chance de defesa. E ele? E agora? O que acontece com ele? Aquela violência que começa simbólica, não é? Com aquele olhar, com aquela proibição e acaba na violência física e na morte, gente. Pois é. E tem aquela história que a gente vive batendo na tecla, né? O homem não pode dizer que ele não aceitava o fim do relacionamento. Não é direito dele. Não é direito dele, não tem essa prerrogativa. Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga, bom trabalho para você. Olha, teve um arrastão numa loja de eletrônicos em Laranjeiras, na Serra. Vamos ver aí o flagrante? Câmeras do estabelecimento mostram duas mulheres se passando por clientes, como sempre, né, Bruna? Pois é. Uma delas Olha é lá. essa de roupa branca. Ela se abaixa, pega o equipamento de som e foge. A outra, de calça jeans e bolsa preta, age logo em seguida. Verifica se ninguém está vendo o furto e também foge, levando a mercadoria. Esse crime aí, gente, aconteceu no dia 30 de dezembro, antevéspera aí do Ano Novo. Verdade. Mas só foi descoberto agora, divulgado, na verdade, né? A loja de eletrônicos fica na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra. E de acordo com os comerciantes, as suspeitas fazem parte de uma gangue que estaria cometendo vários furtos no comércio da região. Em Guarapari, a gente mostrou um caso super parecido esses dias também, agora virou moda, né? Entrar na loja, tirar, né, as caixas, os produtos, como se nada tivesse acontecendo. Às vezes, os comerciantes vão ter que investir mais em segurança física ali na porta da loja, né? E usa como isca, né? Entra a primeira, vai lá, pega, não aconteceu nada e vai no bonde. Pois é. Todo mundo carregando. Te contar. Gente, olha só esse caso. Teve uma reviravolta no caso do sequestro do Pix, que a gente exibiu ontem aqui no TN1. Envolvia aí uma estudante de Direito na Serra. A Suzy fez a reportagem e agora fala o que a polícia descobriu. Gente, o crime não aconteceu. Suzy Faria já está na área, né, Suzy? Tem mais. A estudante tem uma medida protetiva contra o pai, que deu entrevista pra gente, né, Suzy? Que absurdo é esse, minha amiga? Boa tarde pra você. Boa tarde, Bruna, Georgia, amigos TN. Você imagina o pai contando uma mentira, formalizando junto à polícia militar, exibindo aqui no nosso jornal, sustentando algo que não aconteceu. Foi exatamente isso. No decorrer do processo, nas demandas que fizemos até a polícia, foi descoberto, os policiais da Delegacia de Sequestro entraram em contato com a jovem e acabaram descobrindo que tudo passava de uma invenção do pai. Isso porque, segundo ela, tem 2 anos que ela não vê o pai dela e também tem contra ele uma medida protetiva que ela preferiu não explicar qual teria sido o motivo que levou ela a pedir essa medida protetiva. Você imagina, o assalto que nós nos referimos ontem, George e Bruna, dos 5 pessoas, 5 vítimas que estavam num bar, que foram assaltados por um carro, por 3 homens que estavam no carro prata, usando submetralhador, isso daí aconteceu. Foi verdade, tanto que o dono do bar chegou a dar essa entrevista falando pra gente. Agora, a partir daí, não. A gente só não entendeu como que um pai, o que leva, na verdade, um pai a criar uma história tão fantasiosa. Ele deu sorte, viu? Porque se ele tivesse ido à 3ª Delegacia Regional da Serra registrar essa ocorrência desse suposto sequestro,
poderia agora estar sendo imputado no crime de falsa comunicação de crime, quando o fato não aconteceu e ele criou da própria mente, mobilizando para isso toda a equipe policial que estava lá, as viaturas que estavam lá, que chegaram a fazer rondas do local para tentar localizar este carro que ele teria dito que levou a filha dele e que não aconteceu. Agora, a Polícia Civil está querendo ouvir a jovem para ter mais detalhes disso. E, é claro, vai chamar para ser ouvido também o pai, que vocês viram que ontem falou isso para a gente. Inclusive, vocês vão ouvir de novo o que ele disse em entrevista para nós. Vamos acompanhar a entrevista sonora que ele gravou com a gente. E a minha filha, que eles viram que estava do meu lado, puxaram ela pelo braço, levaram para dentro do carro, falaram que ia levar para mim não seguir, para não chamar a polícia. Que se chamasse a polícia ou seguisse, que eles iam fazer alguma coisa. Ela teve que abrir as contas bancárias dela, mostrar que não tinha nada, que ela não tem dinheiro, coitada, que ela é estudante de Direito, está terminando Direito, esse ano ela termina, e ela não tem dinheiro para nada. Eles querem forçar ela fazer pix para eles. E a mãe dela que me ligou falando que ela já estava em casa, que tinha mandado um Uber pegar ela lá em Jardim Carapina, ela foi abandonada. Nossa, parece que está dando nunca passei, nem quero que ninguém passe por isso. Viu, George e Bruna, pela coerência na fala dele, por tudo aquilo que, pela lógica ele falou, a gente não desconfiava em momento algum que um pai pudesse estar mentindo com relação ao que aconteceu com a filha. Agora vamos esperar aí o desenrolar dessa história junto à polícia. É com vocês aí no estúdio. Imagina, hein? Para a filha ter uma medida protetiva contra o pai, né? Tem alguma coisa séria no meio, Muito séria, muito estranha essa história realmente, mas está aí esclarecido agora. Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Agora a gente tem um recado para você que está circulando por aí sem habilitação ou com um documento do carro irregular. A fiscalização no trânsito aumentou, tá? É até estranho dar esse recado, porque isso está totalmente errado, né? Exatamente. Quem traz esse alerta é o Luciano Rossetti, que está ao vivo pra gente. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Bruna, George, amigo e amiga do TN. Boa tarde para todo mundo. Exatamente, a Guarda Municipal de Vitória está realizando essa semana uma Operação Verão, né? Até agora 50 abordagens foram feitas só nas regiões das praias daqui da capital e mais de 200 rotineiramente pelas ruas de Vitória, né? Estou aqui com a agente Bruno, que vai dar detalhes a respeito dessa Operação Verão, né? Agente Bruno, como é que como estão sendo feitas, na verdade, as abordagens da Guarda Municipal? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem no TN. Então, a Guarda Municipal tem intensificado as ações, principalmente em relação às praias, a Operação Verão 2023. E nós temos abordado vários condutores que ainda insistem em conduzir o veículo alcoolizados. Essa abordagem no momento, né, a gente está acompanhando aqui na Ilha do Boi, várias abordagens sendo feitas, né, motociclistas, motoristas também, Bruno está mostrando ao vivo, e vocês têm pego muitas irregularidades também, né, agente? Sim, além da questão da alcoolemia, que é o nosso foco, inibir as infrações e reduzir os acidentes de trânsito, a gente tem conseguido ótimos resultados em relação à redução de acidentes de trânsito, a gente tem intensificado em relação à habilitação, muitos condutores não habilitados ainda conduzindo, principalmente motocicleta, por ser um veículo fácil de adquirir, então geralmente as pessoas compram uma motocicleta e não se preocupam em relação a CNH, a questão de licenciamento. Ontem, por exemplo, nós pegamos um condutor de uma motocicleta com mais de 15 mil em débitos de multas. Então, ele não se preocupa em estar legalizado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. A gente tem intensificado essas ações. Essa informação chama bastante atenção, né? Um motociclista devendo mais de 15 mil reais em multas. Dependendo da moto, esse valor é mais alto que do próprio veículo, né? Sim, realmente. A questão de débitos que ele tinha um valor mais alto que o próprio veículo. E a gente tem intensificado as ações, a fiscalização, não só em relação às praias, nós temos intensificado as ações em vários pontos da cidade, do município de Vitória, ações simultâneas com esse intuito, de inibir as infrações, que os condutores tenham consciência e o foco na alcoolemia, o nosso foco na Operação Verão 2023, que o condutor tenha consciência e não conduza o seu veículo de forma alcoolizada. Só para a gente relembrar aqui então alguns números, alguns dados dessa operação, dessa semana até agora, foram realizadas nas regiões das praias daqui da capital, 50 abordagens, na verdade mais de 50 abordagens e mais de 200 abordagens feitas rotineiramente nas ruas de Vitória, nas ruas da capital. E essa operação, só para a gente fechar aqui, agente Bruno, vai até quando? Verão, nós vamos emplacar o verão aí, já emendar com o carnaval.
E todo esse planejamento já iniciou desde o Natal. Então é Natal, Ano Novo, agora o verão, janeiro e o Carnaval também. Nós teremos ações simultâneas, diariamente, com esse intuito de reduzir os acidentes de trânsito. Perfeito, muito obrigado, gente. Bom trabalho para vocês, trabalho intenso sendo realizado agora, neste momento, aqui na Ilha do Boi. Você que é condutor de moto ou então carro de passeio, presta bastante atenção, seja prudente nesse verão. Essa é a mensagem da Guarda Municipal, não é isso, Bruna e George? Isso aí, né? Um recado que nem precisava dar, né? Beber, dirigir sem habilitação. Todo mundo já está cansado de saber que não pode, tá, gente? Mas está aí fiscalização para pegar quem insiste no erro. Luciano, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Olha, gente, um acidente entre uma moto e um ônibus deixou 2 pessoas feridas na Serra. Um avanço de sinal levou a um acidente gravíssimo envolvendo esse casal. O fato aconteceu por volta das 11h40 da noite. As vítimas são um jovem de 28 anos, que era o piloto, e a carona, uma mulher de 25 anos. Eles vinham no sentido Serra Vitória, quando ao chegar nesse ponto, em frente à UPA de Carapina, avançaram o semáforo. Acabaram colidindo com um ônibus que atravessava a pista. A pancada foi tão forte que o casal foi lançado contra esse canteiro. A jovem teve lesões graves na perna, com múltiplas fraturas, enquanto o piloto ficou inconsciente após cair assim, com as pernas no meio do poste. Socorridas pelo SAMU, as vítimas foram levadas ao hospital. Acidentes envolvendo motociclistas aqui na Serra geram sempre uma preocupação constante da Guarda Municipal de Trânsito do município. Dos acidentes que foram registrados até outubro do ano passado, 65 foram fatais e destes, 29 envolviam motociclistas. Para este ano, a tendência é evitar que esses números se repitam, principalmente no mês de março, que vai requerer aí a maior atenção das autoridades de trânsito aqui da Serra. Isso porque no ano passado foram 14 mortes de motociclistas. Hoje no município da Serra nós temos quase mais de 4.000 acidentes dentro das vias municipais. E também nós temos a via federal e uma via estadual que corta o município. As ocorrências, que são as ocorrências de pequena monta, as ocorrências de choque, por exemplo, é a que mais se destaca dentro desse quantitativo. Então o que a gente orienta para os condutores, para os motoristas, é que eles se atentem à sinalização, né, tenham responsabilidade no ato de dirigir, verifiquem as condições do veículo e também atenção e prudência para que esses acidentes eles não aconteçam no ato de dirigir, por exemplo. Esse foi o segundo acidente registrado na região do terminal de Carapina no dia de ontem. Mais cedo houve uma colisão entre 2 ônibus do outro lado do terminal que resultou em 10 vítimas. O alerta é realmente dirigir, respeitando as leis de trânsito, na velocidade permitida, parando no sinal e, claro, ficando muito atento. Agora, 12h, 18 minutos, mais uma mulher sequestrada em Jardim da Penha, hein? É o 7º caso em pouco mais de 2 meses, um crime que não para de crescer, principalmente ali naquela região, né? E agora ainda mais com Pix, com um limite maior, hein, gente? Sabe por quê? É sempre da mesma forma. Os bandidos surpreendem as mulheres dentro do carro, fogem com a vítima, que é obrigada a fazer várias transferências de Pix. Vanusa Santana, vamos chamar aqui para conversa, porque ela acompanhou esse caso. Vanusa, como é que foi esse caso de hoje, hein? Pois é, George, eu estou aqui na Avenida Hugo Viola, em Jardim da Penha, onde por volta de 9h30, 10 horas, na verdade, ela é uma prestadora de serviços de uma imobiliária que fica aqui nessa avenida e ela chegava nesse ponto aqui, eu vou mostrar para vocês. Vem cá, Alex, por favor. Mostrar para vocês que estão em casa. Ela chegava, estacionou o carro aqui, ó, estava estacionando na verdade, quando foi abordada por um homem armado. Esse homem já anunciou o assalto, ele já entrou no carro dela, ela foi rendida e obrigada a sair daqui. Ele saiu dirigindo, ela na verdade saiu dirigindo aqui, ó, nessa direção. Ficou rodando com esse assaltante por cerca de 20 minutos. E aí no trajeto, o que aconteceu, gente? Ela foi obrigada a fazer Pix, operações financeiras aí para uma conta que o próprio
próprio bandido deu para ela. Depois de rodar aí por todo esse tempo, né, por cerca de 20, 25 minutos, ela foi abandonada, deixada liberada a cerca de 3 quilômetros daqui, no bairro Santa Marta. Fica bem próximo ali depois da Ponte da Passagem, né? Mas ela passou momentos de terror dentro do próprio carro. Ela que chegava aqui na Avenida Hugo Viola, no local, para poder apanhar as chaves de vários apartamentos onde ela realiza vistorias, enfim, né? Ela estava chegando para trabalhar quando foi rendida por esse homem armado. Agora, a situação aqui em Jardim da Penha não é das melhores, viu? Porque em pouco mais de 2 meses já é o sétimo sequestro relâmpago que acontece aqui em Jardim da Penha, nesse bairro que é bem populoso, é um bairro com muita movimentação. As pessoas que a gente conversa andando aqui por Jardim da Penha já relatam que estão andando com medo, chegando de carro, ou seja, andando a pé. A gente vê muita gente que costuma realizar as coisas, né? Algumas atividades a pé mesmo pelo bairro. Sai de casa justamente para poder ir para uma academia, vai a pé. Ou sai de casa para poder comprar um remédio, acaba indo a pé também. Então, assim, as pessoas estão com medo realmente aqui em Jardim da Penha, porque em pouco mais de 2 meses já é a 7ª vítima. E um detalhe, viu, George e Bruna? Todas são mulheres que chegam aí em carros e acabam sendo alvo, né, para esses criminosos. A gente lembra que a Polícia Civil já criou, inclusive, um departamento justamente para poder investigar esses casos onde há privação da liberdade, conhecidos também aí como sequestro relâmpago, e durante a privação da liberdade, a vítima é extorquida, né? Ela é obrigada a fazer operações financeiras, transferências bancárias, Pix, seja o que for, passar até cartão de crédito. Em alguns casos que a gente já mostrou aqui no Tribuna Notícias primeira edição, há realmente a vontade de criminosos de passarem aí, né, usarem maquinetas de cartão de crédito. Então, uma situação que está ficando insustentável aqui no bairro Jardim da Penha, né? O alvo sempre mulheres, a gente tem noticiado isso, e em pouco mais de 2 meses já é a 7ª vítima, uma mulher, né? Uma vistoriadora aí, imobiliária, que acabou sendo vítima na manhã de hoje de mais um sequestro relâmpago aqui em Jardim da Penha, Vitória. Volto com vocês aí no estúdio. É importante ressaltar, né, Vanusa, que a gente teve aí, em pouco mais um espaço de 2 semanas, quase 5 sequestros, né? O 6º foi na 3ª semana, e agora num espaço maior a gente teve outro. Você bem lembrou que a Polícia Civil, ela abriu um setor específico para investigar isso, mas agora está voltando. Depois de um curto espaço, vamos dizer assim, está voltando. Os ataques estão voltando, ou seja, será que é o mesmo grupo? Pode ser uma quadrilha que está agindo nessa região, uma quadrilha especializada. A gente vê esse crime aumentando em todo o Brasil, né? Essa modalidade, esse sequestro do Pix. Aqui no estado não é diferente, então tem que trazer mais esse reforço na segurança nesse sentido, trazer as investigações para descobrir se há um grupo, né? Se tem mais gente agindo, porque realmente está muito inseguro. Talvez até rever essa questão do valor, né, que foi liberado agora para facilitar a vida, e isso pode intensificar ainda mais. Vanusa, obrigado aí pelas suas informações. Gente, 2 suspeitos de assaltar um idoso em Guaçuí foram presos pela polícia. Um dos criminosos, vejam só, tentou se esconder dentro de um cesto de roupa suja, bem apropriado, né? Foi através das câmeras de segurança da cidade que a polícia identificou os suspeitos. São esses 2 aí. Um fica responsável por vigiar o local, enquanto o outro aborda o idoso de 60 anos que estava dormindo no banco da rodoviária da cidade. O criminoso está com uma faca e faz ameaças à vítima, que acabou entregando a bolsa com documentos e também com o celular. A polícia descobriu a identidade dos bandidos, tá? Os 2 foram presos, sabe aonde? Em casa. E um deles tentou se esconder no cesto de roupa suja. É apropriado ou não, hein, Bruna? Tá lá, se misturou com a sujeira, né? Olha, mas não teve jeito, tá? Eles foram autuados por roubo majorado e já estão no presídio.
Rodou a vinheta, tem amigo do TN na bronca, tá reclamando de buraco aberto depois de uma obra da Cesan. O vazamento de água foi resolvido, mas o buraco ficou por lá. O asfalto não foi recuperado e uma cratera está tomando conta da parte da rua, tá? Vamos ouvir o nosso amigo. A Cesan veio aqui dia 30 de outubro do ano passado fazer a manutenção na rede. Fizeram um buraco, repararam a água que estava vazando. E até agora não fizeram a manutenção do buraco. Esse buraco está se abrindo cada vez mais. Na verdade tem 2 buracos, tem um aqui e tem outro ali. Essa rua é numa curva, certo? Onde tem um alto índice de acidente, porque é um ponto cego para quem está descendo. Enfim, e eu moro aqui, certo? E essa rua, quando eu tenho que descer com o carro, às vezes tem que estar dentro do buraco para poder manobrar o carro para subir. Então, a Cesan não está tomando providência e está uma situação muito constrangedora para a gente e até agora não resolveram nada. A gente tem uma boa notícia aí para o nosso amigo, para os moradores ali da região. A pavimentação está programada para ser concluída até amanhã. A Cesan disse ainda que os moradores podem solicitar serviços a qualquer hora pelo telefone 115. E você está com problema aí no seu bairro, tem alguma bronca? Manda pra gente cobrar das autoridades, tá? Isso. Nosso telefone já tá aí na tela, é o 997922530, 997922530. É hoje, gente, que vai começar a promoção Volta às Aulas do TN, em parceria com o Mini Preço. Oba! Os amigos do TN, né, Bruna, que participarem dessa ação, podem ganhar mochila, como essas aí que o Leandro vai mostrar agora pra gente. Olha só, gente. Recheadas de material escolar. Tem tudo que um estudante vai precisar, tá? Nem dá para falar de tanta coisa, você tá vendo aí, né? Só dá uma olhada aí. Muita coisa. Mas é o seguinte, tem que prestar atenção nas regras para concorrer. Até o dia 31 desse mês, nós vamos sortear 2 mochilas de segunda a sexta. Então, ó, fiquem ligados aqui no TN, porque são muitas chances, tá? E como é que você pode participar? É o seguinte, você precisa ficar ligado na gente, porque durante as reportagens nós vamos exibir este selo que vai aparecer aí pra você. Já tá aqui, ó. Já tá aí esse selo aqui de cima, pretinho, ó. Pois é. Em cima da sua cabeça, Bruno. Isso aí, ó. Você precisa contar quantos selos vão aparecer até o momento em que o telefone for liberado para você ligar, participar ao vivo, falando o número de selos que apareceram no dia. Lembrando que esse aqui, que está aqui em cima da gente, esse aqui, tá valendo não. A gente só botou ele aqui em cima para você conhecer e se familiarizando, ver como é que ele é. Vai começar a contar a partir das próximas reportagens. E é hoje, tá? Já hoje você já pode levar para casa essa mochila aí. As 2 primeiras ligações que acertarem o número, a gente vai chamar você que é ao vivo, falar com você ao vivo, levam para casa a mochila. Reforçando, 2 mochilas por dia, de segunda a sexta, né? Mas começando hoje, quarta-feira. Isso. Né? Fica ligado que a gente vai divulgar o número já e você fica ligado também para contar a quantidade de selos que vai aparecer até o sorteio. É isso aí. Então, começando a valer a partir de hoje. Olha só, agora 12h28, imagens ao vivo, vamos lá para fora? Da praia de Camburi. Camburi. Agora, Princesa Isabel, no centro de Vitória. E aí a gente está vendo que o trânsito está tranquilo, o sol está bombando nesta quarta-feira. Muito sol na capital, hoje temperatura máxima de 32 graus. Moradores de Mucuri, em Cariacica, foram acordados hoje cedo, sabe com o quê? Com um intenso tiroteio. O tiroteio seria em represária a um ataque que aconteceu na região no último fim de semana. O registro é curto, mas mostra a intensidade dos disparos. O ataque aconteceu por volta das 5 horas da manhã de hoje em Mucuri, num local conhecido como Morro dos Gamas, sede de traficantes que dominam a área. Os tiros, que seriam dos traficantes rivais, não deixaram feridos, mas marcas. Muitas atingiram casas como esta. A marca no teto e bem perto da janela. Em outras residências também encontramos marcas de tiros. E pelo chão, os moradores recolheram os projetis e cápsulas deixadas no caminho da violência. Trabalhadores tiveram um atraso para chegar no serviço, já que muitos que saíam de madrugada
tiveram que esperar o local ficar seguro. A suspeita é que o ataque que aconteceu hoje pela manhã aqui em Mucuri tenha relação com um ataque que aconteceu no último domingo, tanto no bairro Operário, em Cariacica, como Industrial, em Viana, e que resultou em 5 pessoas feridas e uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. O ataque que aconteceu hoje pela manhã seria uma represália da facção de lá ao grupo rival daqui. Um ataque de domingo resultou na morte de Johnny da Cruz Barreto, de 20 anos de idade. Ele foi assassinado no bairro Operário, bem em frente à casa dele. No mesmo local, o amigo e um outro rapaz também foram baleados. Pouco antes, o pai dele, que trabalhava consertando um carro no bairro Industrial, em Viana, bairro vizinho, foi baleado junto com outro jovem. Essa situação gerou comoção e ameaças pelas redes sociais. Logo depois desse ataque, esses vídeos passaram a circular. Estão sendo atribuídos aos traficantes do Morro do Gama, que ironizam o que houve hoje de manhã e mostram o suposto poder de fogo que eles têm para a revanche. Vamos chamar a Suzy, que já está aqui do lado. Suzy, esse confronto aí de gangues não para na região, né, minha amiga? Não estamos ouvindo a Suzy. Daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer o contato com a Suzy para ouvir mais detalhes desse caso. Como você disse, briga de gangues, deixando ali os moradores da região de Mucuri no fogo cruzado, né? Vamos falar agora, gente, de uma cena lamentável que aconteceu com a nossa equipe de reportagem, também com outros colegas da imprensa em Vila Velha. A repórter Glaciere Carrareto e o cinegrafista Diego Gama faziam uma reportagem sobre a limpeza ali na frente do batalhão do Exército em Vila Velha, né, onde estavam montada ali toda uma cena, né, dos manifestantes bolsonaristas, dos atos antidemocráticos. E depois da saída desses manifestantes, que começou a fazer a limpeza, a gente foi lá para registrar isso, né? É isso aí. Vamos ver na reportagem. Os autores dos atos antidemocráticos migraram para um terreno do 38º Batalhão da Infantaria, em frente ao Parque da Prainha. Durante a cobertura da retirada deles do local, as equipes de reportagem da TV Tribuna e do site ES360 foram cercadas, hostilizadas e ameaçadas. Uma equipe da Guarda Municipal esteve no local e assistiu toda a cena. Situações como essa geram medo até em quem frequenta o parque. A gente aproveitava a prainha sempre durante as férias, durante o final de semana, e a gente não estava podendo vir para cá, né, nesses últimos dias, porque estava tendo esse ato antidemocrático, golpista aqui, né? A gente não consegue chegar perto nem para passar, porque, né, eu que estou de vermelho fiquei até receosa, assim, né? Parei o carro bem longe. A ocupação impediu até mesmo que a Vila Natalina fosse montada no parque. Fizemos a montagem da Vila Natalina, a Prefeitura de Vila Velha, aqui ao lado, fechada para poder controlar o acesso das pessoas. Mas essa área estava totalmente tomada de pessoas acampando, ambulantes irregulares. Depois de 60 dias de ocupação, o Ministério Público deu ordem para retirar o acampamento. Estivemos aqui, vimos que ela já estava vazia de pessoas, e, porém, com muito entulho, lixo, barracas, ambulantes irregulares, e planejamos todo esse trabalho de limpeza e tirando as pessoas ambulantes irregulares aqui da prainha, para devolver a prainha para a população. Os pallets encheram um caminhão. O lixo ainda era grande. Até um trator foi usado na limpeza. Minutos depois da limpeza e da retirada de barracas aqui do Parque da Prainha, os moradores e visitantes já voltavam a aproveitar a área de lazer. A Prefeitura de Vila Velha agora vai fazer as contas do prejuízo deixado pela ocupação na estrutura do parque. Limpeza, a destinação correta desse material, bem como o plantio da grama dessa área toda aqui, que tem cerca de 6 mil metros quadrados. Tudo isso vai ser calculado o valor e passado ao Ministério Público conforme nós fomos notificados. Para quem mora no local, foi dia de voltar a brincar com as crianças. Agora volta à normalidade, se tudo der certo, né? As crianças vão aproveitar esse espaço grande aqui, os brinquedos. Como a gente viu aí na reportagem, o foco era a limpeza feita pela Prefeitura ali na região da Prainha. E terminou com essa cena absurda que a gente viu.
A Rede Tribuna repudia a ação do grupo e se solidariza, claro, com os nossos colegas Glaciere Carrareto e Diego Gama e com o colega do portal de notícias ES360. O sindicato, dos jornalistas do Estado também repudiou a violência, o que classificou como crime contra a democracia. A Prefeitura de Vila Velha se manifestou. Em nota, diz que repudia o ataque sofrido pelos jornalistas. Diz que a limpeza era acompanhada pela guarda, que precisou se retirar do local para atender uma ocorrência em flagrante. No retorno ao local, 3 minutos depois do início da confusão, foi até os manifestantes que dispersaram. A nota termina reforçando que a guarda tem histórico de excelentes serviços prestados à sociedade e à imprensa capixaba. Claro, a gente sempre está aqui mostrando o trabalho importantíssimo e praticamente pioneiro, da Guarda Municipal de Vila Velha, mas nesse caso, pontualmente ontem, não justifica essa cena lamentável que a gente viu ali com os nossos colegas de profissão. É uma inércia que poderia ter sido agir daquela forma ali, Você vai ver uma imprensa sendo agredida dessa forma e não fazer nada. Pois é. Nós estamos num espaço público. É um ato de violência. Ninguém é dono daquele espaço ali, não? É isso aí. Olha só, a gente falou ontem aqui da aprovação pela Anvisa da injeção semanal para o tratamento da obesidade. Aqui no Brasil, mais da metade dos adultos estão com excesso de peso. São 96 milhões de pessoas. Pois é, essa injeção aí tá bombando, tá, gente? Uma das esperanças de um tratamento mais rápido é exatamente essa injeção, uma vez por semana, que foi aprovada pela Anvisa. Ela reduz, em média, de acordo com os estudos, 17% do peso em pouco mais de um ano. A Manuela Machado conversou com 2 capixabas que fizeram esse tratamento. Laura tem 20 anos, pesava 103 quilos e foi diagnosticada com pré-diabetes. Teve intolerância à insulina e em março do ano passado começou a fazer o tratamento com injeções do medicamento Ozempic. Emagreceu 30 quilos. Isso acho que foi um bônus, além da minha saúde física e mental, assim, como eu tenho um estilo de vida muito mais saudável, eu consigo acordar cedo, ter um melhor sono, assim, a minha pele mudou, tudo mudou, assim. Andréia tem diabetes tipo 2. Há 3 meses também começou a aplicar as injeções de Ozempic e emagreceu quase 10 quilos. Ela ressalta a importância do tratamento, está associado a uma alimentação saudável e atividade física. Depois de fazer muitos exames, são muitos exames que ela nos passa assim, para acompanhar todo, como estão todas as taxas, não é só a questão da diabetes, a vitamina D, toda a reposição que é necessário. E aí a gente teve um resultado muito expressivo para o que eu queria. O Ozempic é uma injeção aplicada semanalmente pelo próprio paciente. Custa em média R$1.000 e as doses duram 1 mês. Como o medicamento para tratar a diabetes apresentou perda de peso em alguns pacientes, um estudo foi realizado nos Estados Unidos e a mesma fábrica do Ozempic criou o Wegovy, com o mesmo princípio ativo da medicação, conhecido como semaglutida. Esse ativo, segundo especialistas, reduz o apetite. A nova fórmula foi aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, para tratar somente a obesidade no Brasil. As injeções devem ser comercializadas nos próximos 6 meses aqui no país. Esse medicamento que vai ser lançado, em breve, a gente espera aí que até nesse primeiro semestre, ele é indicado para sobrepeso, que tenha mais alguma comorbidade, então vamos supor que a pessoa tenha um sobrepeso e uma doença aí com colesterol elevado, uma dislipidemia, por exemplo, para pessoas em obesidade, então que tenham um IMC acima de 30, e para pessoas também diabéticas do tipo 2. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontam que mais da metade dos brasileiros estão com excesso de peso. Isso representa 96 milhões de pessoas e as mulheres lideram a estatística. 62% estão acima do peso. Já os homens, 57% estão obesos. A nutróloga enfatiza que o uso da injeção deve ser acompanhado por um médico. Esse medicamento ele tem contraindicações absolutas, contraindicações relativas e indicações. Então, a gente precisa realmente de estar fazendo realmente uma anamnese completa com o paciente, vendo se ele é realmente um paciente que merece essa medicação. Então, não é para quem quer.
né? É para quem pode. Uma esperança para quem sofre com obesidade e tem dificuldade em emagrecer. A gente tem resultados, assim, muito expressivos, pacientes que perdem aí cerca de 10 quilos em um tempo de mais ou menos umas 8 semanas, por exemplo. Isso é muito importante, porque o paciente, dentro da obesidade, ele precisa dessa perda inicial para ele conseguir também se motivar ali dentro daquele tratamento, que pode durar realmente 1 ano, 2 anos, dependendo de quanto que a gente tem para perder. E quem já conseguiu mudar o manequim sabe que a autoestima aumenta e a saúde só agradece. Acompanhamento com o médico faz toda a diferença, assim, mensalmente, semanalmente, me perguntando como eu estava. Eu tive algumas reações, eu tive muito enjoo, né, e consequentemente eu ficava muito mal. E a doutora sempre perguntando como eu estava, regulando a medicação. Eu acho que não é só ir lá na farmácia e comprar esse medicamento, e sim você fazer um tratamento com uma pessoa especializada nisso. O mérito não é só do medicamento, né? Teve atividade física, teve alimentação, teve restrição de uma quantidade que eu gosto muito de doce, né? Quem não gosta, hein? Como você viu, mesmo o princípio ativo do novo medicamento já era usado para tratamento em pacientes com diabetes. E muitos médicos já estavam usando para redução de peso. O medicamento aprovado pela Anvisa especificamente para a obesidade ainda não tem uma data definida para chegar ao mercado brasileiro e nem mesmo ao SUS. Após a análise da Anvisa, ainda há a definição de preços pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Pausa rápida no TN1, agora meio-dia, 41 minutos. Fique de olho nos selos da promoção Volta às Aulas. Ainda nesta edição, 2 amigos do TN vão levar para casa uma mochila recheada de material escolar. Já tem linha liberada para participação ao vivo. E veja ainda, alerta para o aumento dos casos de afogamento nessa época do ano. A gente volta já. TN1 de volta, uma pessoa morreu e pelo menos outras 3 ficaram feridas em um acidente na BR-101. A batida envolveu 2 veículos no quilômetro 36 da rodovia em Conceição da Barra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os carros bateram de frente. Um dos condutores morreu na hora e as outras vítimas sofreram ferimentos leves. A Paraty seguia no sentido São Mateus e o Ford Fiesta com placas do Rio de Janeiro ia na direção contrária. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. E na BR-259, em Colatina, mais uma morte. O grave acidente aconteceu no quilômetro 30 da rodovia. Mais uma vez, os veículos bateram de frente, um caminhão e um carro de passeio. O motorista do veículo de passeio morreu na hora. Ele ainda não tinha sido identificado. Pelas imagens, dá para ter noção aí da força do impacto. Durante o atendimento da Polícia Rodoviária Federal, o trecho precisou ser interditado. Calorão, o sol tá bombando, férias, principalmente da criançada. Delícia dar aquele mergulho no mar, na lagoa, na piscina, para se refrescar. Mas é nessa época, gente, que aumenta o risco de afogamento, né? E muito grave mesmo, Bruno. Olha, nos últimos verões, mais de 120 pessoas morreram afogadas no estado. Quase metade delas acontece em alta temporada, metade dessas mortes. O Vitor já está ao vivo aqui com a gente. Ô Vitor, as maiores vítimas são crianças pequenas, não é isso, meu amigo? Boa tarde para você. Ei, Jorge, boa tarde para você, para o pessoal de casa, para a Bruna também. Olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a primeira causa de mortes de crianças de 1 a 4 anos é exatamente o afogamento. E a segunda causa de mortes, né, entre crianças de 5 a 9 anos também é essa situação, é o afogamento. Então é muito importante a gente ficar atento a esses pequenos quando a gente vem à praia, quando a gente vai a alguma cachoeira, em rios, na piscina também e qualquer outro local que tenha água, balde. É muito difícil, a gente tem que ficar atento a essas crianças de 1 a 9 anos quando a gente fala aí da situação do afogamento. A gente vai conferir agora uma matéria que eu fiz junto com o Ronivaldo Nascimento que explica um pouco mais sobre isso. Dá uma olhada. Já pintou o verão, calor no coração, já dizia a frase da música. E dá muito match esse trio, né? Verão, mais calor, mais praia. Se refrescar e aproveitar é preciso, ainda mais quando se tem criança por perto, né, Valentina?
Essa aí pulando igual pipoca na panela, como eu falei pra vocês, é a Valentina, que é filha mais velha da Isabela. A dona de casa veio à praia e trouxe a caçula também, a Eloá, essa pequenininha aí, ó, de 1 aninho. E diante dessa turminha, o negócio é ficar em pé mesmo, de olho nelas. Quando elas entram, eu entro junto, eu não deixo elas entrar sozinhas não. E a gente sempre procura uma praia onde quase não tem ondas, tipo aqui mesmo. Porque é menos perigoso, é mais tranquilo, a gente fica mais tranquilo na praia, consegue curtir um pouquinho mais, né? Nos últimos 2 verões, 2021 e 2022, na alta temporada mesmo, mais de 120 afogamentos foram registrados aqui no nosso estado. Esses dados são do Corpo de Bombeiros. É por isso que é muito importante ficar atento com as crianças. E os adultos também, é claro, nós temos que ter cuidados devidos. Afinal de contas, existe até um ditado que diz que a água não tem cabelo. Minha avó dizia, provavelmente a sua também. Mais uma vez, é muito importante ficar atento. Em Vila Velha, na segunda-feira, 3 pessoas foram resgatadas se afogando em praias. A equipe por aqui está de olho e deixa claro a importância do cuidado, principalmente com as correntes de retorno. O maior índice de ocorrência que a gente tem, tanto turista, até mesmo quanto os moradores locais, os nativos, né? São as correntes de retorno. A maioria, são 99% de ocorrências nossas são correntes de retorno. Uma dica bem grande, assim, para quem não conhece, se tiver quebra de onda, nunca ficar com a água acima da cintura da linha. Por quê? Se caso venha acontecer, cair numa corrente de retorno, ele está em local firme e tem a maior facilidade dele ou sair ou pedir ajuda. Mas voltando para os pequenos, vale o alerta passado pelo Corpo de Bombeiros. Nesse período, a gente tem 45% de todos os óbitos de afogamento do ano. Em relação às crianças, a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela preconiza que a distância, quando você estiver com seu filho na praia, é de 1 braço. Então, criança de até 6 anos, ela exige uma supervisão direta dos pais, né? Eu não posso confiar ao guarda-vida o cuidado específico com meu filho. E 1 braço de distância por quê? Se a criança vier a submergir, caiu no buraco, caiu com o rosto na água, rapidamente o pai ampara e retira ela da submersão. Praia, cachoeira, lagoa, piscina, um convite perfeito para se refrescar durante esse verão tão quente, com sol para cada um, mas com cuidado, para não transformar bons momentos em tragédia. A primeira causa de morte no Brasil de crianças de 1 a 9 anos é o afogamento. E esse afogamento, quase metade deles, 50% basicamente, se dão dentro de casa, na piscina, no vaso sanitário, numa bacia. No Brasil, 70% das mortes acontecem em lagos, lagoas, rios, represas. E aqui no Espírito Santo, especificamente, essa estatística chega a 80%. Então, a cada 10 mortes por afogamento, 8 se dão em lagos, lagoas, represas e não nas praias. Pois é, gente, o alerta está dado, é muito importante a gente ficar atento. O pai que vai trazer criança para praia, rio, cachoeira, o que for, tem que lembrar de uma coisa, a diversão vai ser para o pequeno. Você com o filho ali, você vai estar, claro, algum momento se divertindo, mas a atenção tem que ficar na criança, tem que estar de olho nessa criança. E como o tenente falou, né, alcance da mão, pegou a criança, puxou para poder salvar ela e, é claro, também tomar muito cuidado. Você que é adulto, quando vai nadar, por exemplo, Rony, pedi para você mostrar o mar ali, ó, tá vendo? Quando você for nadar, não é nadar lá para onde está o pessoal de boia, não. É nadar na lateral, né? Na margem, na lateral da areia. Não pode ir para dentro de alto mar, né? Você tem que pegar mesmo o contorno ali, onde você sabe que se porventura tiver uma câimbra, você consegue sair do mar. Então, vale o recado para os adultos e também para as crianças. É muito importante a gente ficar atento aí a essas situações e, é claro, como eu disse na matéria, né, Bruno e Jorge, não transformar o momento de diversão em tragédia. Mais uma vez, vale salientar também uma situação que o tenente deixou bem claro. Afogamento não é acidente, é estatisticamente previsível. Água no umbigo, já sabe que existe sim a possibilidade de se afogar. Claro que a gente não vai ficar pensando nisso o tempo todo, mas tem que ficar atento, tem que ficar olhando ao redor, não dá mole, tem que se cuidar para que não vire aí também uma estatística infeliz aí durante o verão, que infelizmente a alta temporada é bem complicada aqui no nosso estado com relação a isso. É isso, Bruna, Jorge, tá dado o alerta, aproveitem, né, praia, cachoeira, rios, mas com muita atenção. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Sem dúvidas, né? Calorão, todo mundo quer aproveitar, mas tem que curtir com segurança, sem colocar a vida em risco, né, Vitor? Obrigada aí pelas dicas, pelas informações, meu amigo. Valeu! E você, contou os selos da promoção Volta às Aulas? Bruna já está chegando aqui, porque ela já sabe, ela contou, tá? Eu contei. Tô até com um livrinho aqui que faz parte desse kit maravilhoso. Maravilhoso, Você já né? está preparado para participar? Então, boa sorte, porque eu vou falar o telefone agora. Opa. Ó, 3019 1465. 3019 1465. Tá liberada a linha para você ligar. As 2 primeiras ligações vão levar para casa essa mochila aqui recheada de material, tá, gente? Esse material que tá aqui é só de uma mochila, tá? De uma mochila. É de uma mochila. Isso aí, a gente retirou para mostrar para vocês como é que ela é bem recheada. Agora, um recado muito importante. Assim que você participar, que você ligar pra gente, continue na linha, porque a nossa produção vai falar diretamente com você pra gente combinar tudo certinho. Já tem gente na linha. Alô, quem fala? Quem é que tá aí na linha, hein? Alô? Pode falar, senão vai perder. Alô? Oi, quem tá falando? É Maria Aparecida. Maria Aparecida, você fala de onde? Sim. Da onde você fala, Maria Aparecida? Jacaraípe. De Jacaraípe. Maria Aparecida, quantos selos apareceram, minha amiga? 2. 2 selos, acertou! Agora já tá fácil pro próximo. Fica na linha que a nossa produção vai falar com você pegar o telefone para vir buscar. Enquanto isso, a gente vai aguardar a outra ligação. Ela já falou quantidade de selos, tá, gente? Eu não vou falar não, ó. Ela já falou a quantidade de selos. Tá fácil agora, hein? Ô, Agora, Bruna. eu vou falar uma coisa para vocês. Se fosse comprar essa quantidade de material aqui, daria mais ou menos aí, mais ou menos não, mais de R$200, com certeza. Então, é uma ajuda e tanto aí, uma economia e tanto nesse início de ano, que já tem muita despesa, né? Bastante. Agora você sabe que tem até um dicionário aqui, chique demais, tá? Olha, Um dicionário de inglês. importantíssimo, importantíssimo. Sai do TikTok e vai pro dicionário, criançada. O Leandro, nosso editor aqui, nosso diretor de imagem, já tá de olho. E tá de olho? É, mas não pode participar, Não pode né? participar, Ele não mas pode, a gente porque ele fica adora babando inglês. mesmo. Vamos ver se tem outra pessoa na linha? Acho que tem, hein? Alô? Fica tímido não, gente. Fala aí. Alô, quem tá na linha? Deve ter alguém sim. Essa primeira foi da Serra de Jacaraípe, né? Serra Agora Jacaraípe, eu vou vamos ver onde que ver a próxima. Alô? Tem alguém aí? Alô? Opa! Com quem eu falo? É Eliana. Ei, Eliana, você é da onde? Chácara Parreiral. Chácara Parreiral. Eliana de quê? Qual o seu sobrenome? Gonçalves. Muito bem, Eliana, responde pra gente quantos selos apareceram durante a programação? 2. 2, ficou parabéns, fácil. Eliana, muito bom. Ficou fácil. Serra bombando, Serra levando bombando. material escolar para casa. Obrigada pela participação, Eliana. Continua aí na linha, que a nossa produção vai pegar os detalhes com você. Obrigada pela participação. Quem pegou no meio do caminho, amanhã tem mais sorteio, tá, gente? São 2 mochilas recheadas, isso daqui é só de uma mochila. É assistir o jornal, contar o número de selos e falar com a gente ao vivo. Isso aí, combinadíssimo. Pausa rápida, não tem nenhum. Agora que horas, meio-dia, 54 minutos. Sai daí não que a gente já tá voltando. TN1 de volta, hein? Vamos saber como é que fica o tempo? Bora. Vamos lá pra fora ver imagens ao vivo. O sol tá bombando. A quarta-feira segue com um tempo instável. No Espírito Santo, o sol aparece entre nuvens e chove de forma esparsa nas regiões sul, serrana e no trecho sul-noroeste. Agora à tarde, a instabilidade aumenta e a chuva pode ocorrer em formas de pancada com trovoadas na região sul e em trechos do sul da região serrana. É, a gente tá vendo uma imagem aberta aí da rodoviária de Vitória, da região ali, céu azulzinho, tá, Azul. gente? Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus. Bom para quem está sextando nesse janeiro, de férias todos os dias é um sextor, né, Não Bruna? é? Curtir aquela praia onde o Vitor estava, praia com segurança, né? Com segurança. Muito bom, calorão, meio-dia, 58 minutos, bora? Bora. Partiu? Beijo, gente, até amanhã. Valeu, gente, obrigado pela audiência, até amanhã.